Fala, investidor. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos falar de um assunto aqui que eu nunca imaginei que ia falar, porque parece tão simples e as pessoas no Brasil ainda não entenderam. Inflação, custo de produção, custo de oportunidade. A gente ia falar de arroz, cara. O arroz subiu, assim como no passado foi o tomate, a carne e tudo mais. As pessoas acham que a porra do arroz nasce no mercado, né? Nasce no estoque de casa, tá no depósito lá. Arroz é produzido, é uma empresa que produz, seja o pequeno agricultor, seja lá o que for, mas é uma empresa, né? A agricultura no Brasil é feita por pequenos agricultores, na sua grande parte, mas eles estão lá para lucrar, né? Não estão para fazer caridade. E aí a gente vê o arroz caro e fala, meu Deus, o governo tem que regular. O governo regular preço não serve para porra nenhuma em momento nenhum da humanidade, sempre deu errado. Quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar dos fiscais do Sarney, indo lá e prendendo o gerente de mercado que aumentava preço. O governo é culpado por isso, tá? Ele tem culpa nisso, claro que ele tem culpa nisso, em parte, né? Uma pesquisa simples, se a gente fizer uma pesquisa simples, de olhar o preço do arroz no mercado internacional, o preço do arroz subiu, ó. O preço do arroz dispara no mercado internacional, o preço do arroz aumenta 30%. O arroz é uma commodity, ele é assim como minério de ferro, assim como soja, assim como algodão, os preços dele são tabelados pelo mundo, é uma commodity, então ele é regulado. O pequeno produtor aqui ele vai vender para o Brasil, vai vender para fora numa tabela de preço muito parecida, tá? A lei da oferta e procura funciona aí, então ele regula os preços. Tem muita gente querendo comprar, o preço vai subir. Se tem pouca produção, o preço vai subir. Então, o que eles fazem quando tem um excesso de produção? Queimam estoques, como acontece com alguns produtos, guardam estoque para não vender, assim como no petróleo. E com a pandemia, as produções diminuíram, óbvio, né? Tudo parou. Só precisa ser um cego para não entender isso. Tudo parou, então diminuiu a produção. Ao mesmo tempo, o consumo aumentou, né? O consumo aumentou, as pessoas estão mais em casa e tal. Então, o preço subiu. O preço do arroz no mundo inteiro subiu. Aí você tem um agricultor lá no interior do Mato Grosso, do Acre, da Bahia, qualquer lugar que produz arroz, em Minas, enfim. E aí ele pode vender para fora do Brasil, ele passa perrengue sempre que o preço cai. O preço cai, ele passa perrengue, se fode, tem que pedir chapéu do governo para tentar se manter quando dá seca, geada, tá sempre se ferrando. E aí ele tem lá o preço do arroz que subiu no mercado internacional, ele vai vender em dólar para fora, aí a gente vai lá rapidamente olhar quanto o dólar subiu desde então, ó. Janeiro de 2020, dólar a 4,40, 4,04. Hoje, dólar quase a 6, 5 e hoje 5,30. Então, o dólar subiu mais de 30%, o preço do arroz subiu mais de 30%. Esse cara tem pouco produto para vender, ele vai vender para onde? Vai vender para onde remunere mais ele, porque se ele não fizer isso, na hora que a família dele precisar de dinheiro lá, ele vai fazer o quê? O mercado repassa os preços para o produto final. O governo vai intervir nisso? O que vai acontecer? Ao longo do tempo, vão parar de produzir arroz, pô. Se o governo regula o meu preço do arroz, eu vou produzir outra coisa. Aí vai faltar arroz no mercado. Aí acontece como na Venezuela, acontece como em Cuba, que falta produto no mercado, porque ninguém tem como produzir, porque na hora da merda, ninguém socorre. Quando o preço estiver baixo, como acontece várias vezes, ninguém socorre. Quando está alto, não quer que o governo regule. Isso é loucura, loucura. Troca o arroz um pouquinho, espera a produção regular, vai consumir mais macarrão, espera as coisas acontecerem, mas só o que a gente não pode pedir é que o governo se meta nisso. Não faz sentido. A gente vai estar ferrando com o pequeno produtor, vai estar dificultando e vai estar, no fim das contas, nos prejudicando. Porque se o governo regula, as pessoas vão ter medo de produzir aquela coisa que é regulada pelo governo. E aí vai ter menos produção, e tendo menos produção, inflação. Tendo inflação, o preço aumenta ainda mais. Então o que o Bolsonaro tem que ficar nesse caso é calado, não tem que falar que vai conversar com o supermercadista ou nada do tipo, porque isso é populismo, ele quer jogar para a plateia, está errado de falar isso. O que ele tem que falar é a equipe econômica que deixou o dólar subir por muito e muito tempo, como uma estratégia de rolagem de dívida, estratégia de melhorar as contas do Brasil, que tudo bem, ela se perdeu em muitos dos tempos. Haja visto que no passado o Paulo Guedes disse que se o dólar para chegasse a R$ 5, ele teria que fazer muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim
para chegar a 5 e o dólar R$ 5, para chegar a 6, chegou quase a 6, ó. Se fizer muita besteira, o dólar pode ir a 5. Isso é do mês 3, tá? Mês 3, pode ir a 5, o dólar foi quase a 6. Então o governo flexibilizou muito a moeda e tem que deixar a coisa fluir, tem. Mas ele até de certa forma incentivou isso com alguns discursos e agora o resultado está vindo aí. As commodities estão aumentando no mundo, quem vender vai vender para fora porque o dólar está alto. Então se ele quer resolver, tem que resolver na casa. Diminuindo o custo para o produtor, reforma trabalhista que barateia o custo lá na ponta para o pequeno produtor, não incentivando que o dólar fique alto por muito tempo, tá? E aí ele vai ter os preços do mercado mais baratos. Fora isso, vai vir inflação, fora isso, regular preço vai só prejudicar o negócio. Assim, é simples, é simples. Você tem uma empresa de arroz, você produz lá 1.000 sacos de arroz, 1 milhão de sacos de arroz por ano, aquilo é a tua subsistência, você tem como vender para fora porque o preço subiu aqui também, então só isso seria 30%. Você ganha mais 30% porque em dólar tá caro. Você vai vender para onde? Pro mercado daqui ou pro mercado internacional? Pensa se você tivesse do outro lado. É simples assim.